Salmo 23, depois nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10, verso 14 e capítulo 14, verso 6. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Evangelho de João, capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Agora, por favor, a última referência, o capítulo 14 do Evangelho de João, é só virar 3 páginas aí para frente, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Amém. Irmãos, nós precisamos fazer uma leitura da vida. Todos nós. Nós nos referenciamos por informações que nós temos do nosso entorno. Nós só sabemos quem nós somos, nós só sabemos de onde estamos vindo, para onde estamos indo, só sabemos o valor que temos a partir de um olhar que fazemos sobre a vida. E aí eu descubro para mim mesmo quem eu sou, descubro para mim mesmo quem é o outro com quem eu me relaciono e descubro todas as coisas. Então eu preciso de um objeto que me ajude a olhar para a vida e que me dê referências, para que eu possa também valorar todas as coisas. Não apenas valorizar, mas valorar todas as coisas. A gente pode pegar alguns exemplos, eu vou pegar 2 exemplos. Alguém quer conhecer os mistérios do universo para além da Terra. Precisa de um telescópio. Nós temos telescópios eletrônicos que nos permitem ver distâncias incríveis, fotografar com uma nitidez incrível galáxias muito e muito distantes. Mas eu posso também resolver olhar o mundo microscópico, aquele que não é visto pelo olho normal. E aí eu preciso de um microscópio, e ele vai aumentar este universo tão diminuto e me mostrar coisas incríveis, estruturas fantásticas e seres absolutamente maravilhosos. Eu preciso olhar para a vida e eu preciso de um instrumento. O instrumento que nós temos é a Bíblia. A Bíblia, ela funciona para nós como um microscópio para um biólogo, um cientista das medidas menores, e como um telescópio para um astrônomo. Funciona para que eu possa entender quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. Funciona para fazer com que eu entenda esse outro com quem eu me relaciono, que às vezes para mim é tão misterioso. Me faz entender o passar dos dias, me faz entender os mistérios do tempo, que me envelhece e envelhece tudo ao meu redor, me faz perceber que para além da vida há vida. Tira o meu desespero e me enche de esperança. Naturalmente, para muitas pessoas, este instrumento de ler a vida pode ser diferente do meu. Há quem leia a vida a partir do dinheiro que deseja ter ou que já tem, a partir do acúmulo. Valoriza as pessoas pelo que elas têm.
Antoine de Saint-Exupéry é um escritor fantástico que tem um livro maravilhoso chamado Pequeno Príncipe. E nesse livro ele começa dizendo que as pessoas grandes não entendem as coisas. E ele dá um exemplo. Ele diz: você conversa com uma pessoa adulta, uma pessoa que lê a realidade a partir do valor financeiro de todas as coisas, e você diz para a pessoa: hoje eu passei na porta de uma casa, tinha algumas roseiras multicoloridas na frente, no jardim, a frente era de tijolinho à vista, tinha uma janela branca, ela estava aberta, atrás uma vidraça maravilhosa, um telhado colonial, havia uma chaminé que soltava uma fumaça, provavelmente de uma lareira. A casa era linda. E essa pessoa não consegue entender a descrição que você fez da casa. Ela não consegue visualizar. Mas se você passar e disser para ela: hoje eu passei na porta de uma casa que deve valer por baixo uns 10 milhões de reais. Ele diz: nossa, ela deve ser linda, né? Ele não quer saber como a casa é. Ele lê a vida a partir do dinheiro que tem. É aquela pessoa que... E você já deve conhecer pessoa desse tipo. É aquela pessoa que você começa a conversar com ela e de repente ela dá um jeito de perguntar: qual que é a sua profissão? Porque ela vai te valorizar pela capacidade que a sua profissão tem, no entender dela, de te dar dinheiro. Se você disser para ela: olha, eu sou lixeiro, eu trabalho na coleta de lixo, trabalho nesses caminhões que varrem a rua e que depois recolhem tudo, ela vai olhar para você e dizer: ah, tá, e depois ela vai se afastar de você. Mas se você disser: eu sou engenheiro, eu sou médico, ah, eu sou um empresário. Você já percebeu como é que nós também acabamos fazendo isso? Você já deve ter ouvido ao longo dos anos as igrejas evangélicas, várias, que fazem as suas reuniões de empresários. Mas você nunca ouviu falar de uma reunião de pedreiros, ainda que o pedreiro possa ser um empresário. Você nunca ouviu falar de uma reunião das cozinheiras, do pessoal da faxina. Porque quando se faz esse tipo de valoração, essa pessoa que valoriza a partir desse critério, tem como o seu objeto de ler a vida o dinheiro. Mas tem aqueles que têm a arma. Tem gente que diz: eu não saio de casa sem um revólver. E defende com unhas e dentes o revólver, mas o revólver é 50% de uma morte pronta. Claro, ninguém tem um revólver apenas por ter. Tem porque imagina que em algum momento vai poder usar. Senão não teria. Se já imagina que vai poder usar, e já tem 50% do crime, só falta oportunidade. Mas ele lê a vida a partir da violência. Essa pessoa lê a vida a partir da violência. É aquela pessoa que também dá muito valor para a estética, tem que ser mais bonito e mais bonita. É aquela pessoa que valoriza tudo pela beleza estética, e não pelo que essa coisa ou essa pessoa produz. Nós fizemos um voto a Deus quando aceitamos Jesus, eu estou falando com cristãos que aceitaram Jesus, de valorizar e ler a vida a partir da Bíblia, a partir daquilo que a Bíblia fala que é a verdade. Mas é óbvio que não basta ter o telescópio, você precisa calibrar esse telescópio. Você não pode apenas ter o microscópio, você precisa saber usar o microscópio. Eu não posso apenas ler a Bíblia como eu leio um jornal. Eu não posso ler a Bíblia sem contextualizá-la, sem entender que tem coisas aqui que já não dão mais para ser aplicadas. São apenas informações históricas. Existem coisas que ainda estão por acontecer, são proféticas. Existem coisas que eu estou vivendo hoje. Então eu preciso também saber calibrar, saber regular, saber entender a Bíblia. E aí nós lemos o Salmo 23. E ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Bom, quando diz o Senhor, Senhor, que está escrito aqui, na língua original, é uma palavra composta
por 4 consoantes. É o nome sagrado do Deus de Israel. É óbvio que sem consoantes, no idioma português, nós não conseguimos ler, não conseguimos vocalizar, não conseguimos entender. Tente falar Lucas sem o U e o A. LCS. Fala para mim, por favor, o seu nome, Lucas, sem o U e sem o A. Tenta falar Pablo sem o A e sem o O. Não tem jeito. Mas os israelitas faziam isso, porque o hebraico não tem vogal, não tem A, E, I, O, U. Depois de muitos séculos, alguns sábios maçoretas inventaram uns símbolozinhos, uns pontinhos que colocados sobre as letras deles, davam sons nasais. Facilitou, mas ainda assim é um desafio. Mas no tempo que foi escrito o Salmo 23, não haviam sinais maçoréticos, não haviam esses sinais. Então a palavra que está aqui escrita, Senhor, é o tetragrama, sagrado. Não dá para a gente dizer. Como no primeiro mandamento dizia, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eles não falavam esse nome. Resultado, ao longo dos séculos, nós não sabemos como é que se fala esse nome. Então, quando eu leio o Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor, eu preciso saber qual é o Senhor, porque a palavra Senhor, para mim e para você, é um vocativo respeitoso. Eu viro para o guarda de trânsito, que para o meu carro, e quando ele chega para mim e diz, habilitação, eu digo, sim, senhor. Quando eu estou na escola e a professora diz para mim, cadê o caderno? Traz aqui, eu digo, sim, senhora. Esse senhor, senhora que nós usamos, é um vocativo de respeito. Mas não era nos dias de Jesus, era o nome. O nome dele é o nome do Deus que nos guia. Aí a pergunta que surge é, qual é o Deus que nos guia? Será o Deus Krishna dos nossos irmãos hindus? Será um outro Deus, também crido em alguma dessas religiões do mundo? Qual é o Deus que nós conhecemos da Bíblia? Aí nós somos para João capítulo 10, verso 14. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Então eu sei que no Salmo 23, onde está escrito, o Senhor é o meu pastor, eu preciso ler assim, Jesus é o meu pastor. Jesus é o meu pastor, não é o pastor Ademir, é o pastor Jesus. Não é o Pablo Marçal. Não é o Bispo Macedo. Não é o pastor Jorge Linhares. Quem guia o rebanho verdadeiro é Jesus. Ele é o pastor do pastor, ele é o pastor do bispo, ele é o pastor do que não tem religião, ele é o pastor do que crê de outra forma. Jesus é o pastor. Eu preciso ler o Salmo 23 dizendo, Jesus é o meu pastor, ele é o meu pastor. Então eu conheço o meu Deus tem um nome. Ele se revelou a mim nas páginas do Evangelho e é Jesus. E aí diz assim, ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Existe um caminho. Existe um caminho por onde eu preciso passar. Ele me guia, ele me pega pela mão, ele me leva, ele vai à minha frente. Porque o Salmo 23 diz ainda assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu, Jesus, estás comigo. Por isso é que ele disse, não vos deixarei órfãos. Por isso é que ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é que está comigo nos momentos de dificuldade? Quando eu estou no hospital, quando eu sofro um processo, quando eu estou envolvido num acidente, quando eu sofro um roubo, mas também nos momentos em que eu estou vivendo a alegria de um casamento, de um filho que nasce, de um dinheiro que eu ganho, de um momento feliz de férias, Ele está comigo. Mas esse caminho não é um caminho que tem apenas coisas boas. Olha para mim em nome de Jesus. Deixa eu te falar, nós precisamos deixar a ilusão que a vida de um cristão, de uma pessoa que anda com Deus, é feita apenas de momentos bons. Não é. Ela é uma vida de todas as pessoas. É a vida de uma pessoa normal, que tem os seus altos e baixos, que tem as suas justiças e injustiças, que tem os seus momentos de alegria e os seus momentos de tristeza. Aí ele diz, ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da morte. Irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus. O que é o vale da sombra da morte? Você já saiu ou teve que sair à noite ou de madrugada? Dia desse alguém me falou, o Nova Suíça, que é o bairro aqui do lado, está difícil. Na minha casa, 3 já foram assaltados. No meu prédio, o meu carro foi roubado uma vez na garagem, a moto do meu filho e do meu neto, as 2 motos também foram roubadas. E a pessoa me disse, olha, eles param a moto entre 2 carros atrás de uma coluna, uma moto pesada, uma 400, uma Falcon 400, você conhece a Falcon 400? É uma moto pesada. Eles entram, param a moto atrás da coluna, vem um dos moradores para o carro aqui, o outro para o carro aqui, a moto fica entre 2 carros atrás de uma coluna. Conseguiram roubar. E ele disse, só podem ter pego a moto, 2 ou 3 pessoas, passado por cima do carro e colocado lá na frente. Na rua, as pessoas estão sendo assaltadas, você está andando, sai de manhã para fazer a sua caminhada, vem 2 rapazes numa motocicleta e metem o revólver e dizem, perdeu e levam. Mas nós estamos expostos a essas possibilidades. O fato de sermos cristãos não tira isso, mas nos garante que Jesus vai conosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a morte pode jogar sua sombra sobre mim, mas eu não estou sozinho. É aí que o valor da fé se manifesta. Quem veio à escola dominical hoje, quem veio à escola dominical no último domingo, estudou comigo aqui hoje e no domingo passado, e vai ter oportunidade de estudar o resumo com Wesley na semana que vem. Quando Pedro é preso por Herodes, e Herodes já havia prendido alguns da igreja, isso tinha agradado os judeus que haviam matado Jesus e perseguiam a igreja, ele quis agradar essas pessoas, ele prende Pedro, querendo apresentá-lo no dia dos asmos, da Páscoa, para depois matá-lo. Mas a Bíblia diz, havia uma oração constante por parte da igreja, e o Senhor enviou o seu anjo. Haviam 2 guardas do lado de fora, com a porta fechada, Pedro lá dentro do cárcere, 2 guardas dentro, um de cada lado de Pedro, e Pedro amarrado com as correntes. Quando o anjo aparece, as correntes caem, as portas se abrem, os guardas ficam como que hipnotizados, o anjo leva Pedro e Pedro é solto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Ainda que eu tenha um diagnóstico de possível morte, o Senhor da vida é comigo. Ainda que eu perca todas as coisas, aquele que sustenta a mim com o maná que vem do céu é comigo. Então o Salmo 23 é um salmo que primeiro define quem é o meu pastor, é Jesus, e define quem é o meu caminho, o próprio Jesus. E por que o próprio Jesus permite que eu viva essas experiências? Irmãos, você já tomou contraste para fazer algum exame? Você já foi ao médico fazer uma cintilografia estática ou dinâmica, e aí de repente, ou qualquer outro exame, e aí a pessoa chega e aplica em você um contraste? Sem o contraste, não dá para ver a realidade do que está dentro de você. Sabe por que o Senhor Jesus permite que a gente passe pelas dificuldades? Porque a dificuldade na vida de uma pessoa de fé é o contraste. É na dificuldade que eu conheço o socorro. É na luta que eu conheço a ajuda. É na injustiça que eu conheço o meu advogado. Então ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu terei o meu ajudador, eu terei o meu advogado, eu terei o meu sustentador, eu terei aquele que me guia. Ainda que a sombra da morte se projete no meu caminho, eu não temerei mal algum. Por quê? Aí ele diz no presente, tu estás comigo. Tu estás comigo. Irmão, também isso traz para nós uma reflexão. Hoje nós estudamos aqui pela manhã a realidade do mundo espiritual. É engraçado, né? A gente olha no microscópio e a gente descobre que existem seres vivos que interagem conosco. Você olha no microscópio, uma lâmina de queijo e vê os bichinhos mais estranhos do mundo. Você olha a pele de uma pessoa no microscópio, está coberta de seres andando nas nossas peles. Você pode tomar o banho que for, o seu corpo está coberto de seres. Existe uma infinidade de seres agindo em nós e coexistindo conosco.
Seres espirituais também. Nós somos cercados por seres do bem e seres do mal. Seres do mal, a Bíblia chama de espíritos caídos, espíritos demoníacos, espíritos malignos. Seres do bem, a Bíblia chama de anjos do Senhor. O tempo todo nós somos visitados por um e por outro. O tempo todo, cada um deles age influenciando o nosso caminho, o nosso pensamento, o nosso desejo, nossa ação e nossa palavra. Como é que eu sei o resultado disso? Pelo fruto da minha ação, pelo que eu produzo. Como é que eu sei se a bactéria que está trabalhando comigo ou em mim é boa? Se ela produz saúde, ela é boa. Sabe fazer iogurte? Sabe fazer queijo? Você usa as bactérias. Você pega o leite, esquenta até a temperatura ali de 38 graus mais ou menos, e coloca os bacilos ali dentro. Dá 12 horas para ele, você vai ter um iogurte maravilhoso, muito gostoso. E sabe o que acontece quando você toma essa multiplicação de bactérias que estão no iogurte? Entra no seu organismo, chega no seu intestino e faz muito bem. Regula sua microbiota. São bactérias boas. Mas sabe o que acontece se você entrar numa água parada, onde tem a xistose? Você vai contrair xistose e vai ter problemas sérios. Desde um mega intestino, intestino que incha, que dobra, até problemas de fígado, de rins. É o fruto daquilo que convive comigo, é o fruto daquilo que eu produzo, que diz se é bom ou se é ruim. Você quer saber se você é uma pessoa boa? Irmãos, olha para mim em nome de Jesus. A pessoa boa não é a pessoa que diz que é boa. A pessoa ruim não é a pessoa que os outros dizem que ela é ruim. É o fruto que ela faz da vida, é a atitude dela que diz se ela é boa ou se ela é ruim. Se dá prejuízo para os outros, é ruim. Se é injusto, é ruim. Se fala mal, é ruim. Se puxa o tapete dos outros, é ruim. Se não paga as contas que contrai, é ruim. Pastor, mas então eu fiquei devendo, eu sou ruim? Depende. Porque há situações em que a gente não consegue arcar por um fato que veio e aconteceu. Por exemplo, você deixou de receber o seu salário. Vai ficar sem pagar uma conta. Você bateu um carro, precisou gastar o dinheiro. Teve alguém que ficou doente, você teve que gastar o dinheiro. Alguma conta ficou para trás. Mas sabe o que você faz quando você é uma pessoa boa? Você procura o seu credor, olha para ela e diz: eu estou devendo, não esqueci, e vou te pagar. Você não enrola. Seu fruto é bom. Você é uma boa pessoa. Mas sabe aquela pessoa que tem o dinheiro, pode pagar e enrola? Essa pessoa não presta. Não vale nada. É o fruto, é a atitude que diz. Então, quando diz o Senhor é o meu pastor, Ele me guia, ainda que a sombra da morte venha sobre mim, Ele está comigo, Ele é o Deus da justiça. E veja o que o Salmo 23 diz, volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Verso 5, Ele prepara uma mesa perante mim na presença do meu inimigo, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Lembra quando Jesus entra numa casa e vem uma mulher e chora aos pés dele, e as lágrimas molham os pés dele, e ela seca os pés dele com o cabelo? Há um homem, aquele que havia convidado Jesus para o jantar era para Jesus, só para Jesus. E aquele homem olha e diz assim: se ele fosse profeta, ele saberia que esse aí, essa aí não é uma boa pessoa. Aí Jesus disse para ela assim, para essa pessoa assim: Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu o óleo sobre a minha cabeça. Sabe por quê, Meinha? Porque quando você convidava alguém e queria honrar essa pessoa, por exemplo, eu vou convidar o Pablo porque o Pablo foi promovido, ou porque o Pablo fez uma coisa boa, eu vou dar um jantar, é aniversário do Pablo, eu vou fazer um café da manhã para o Pablo. Quem não conhecia o Pablo, como é que saberia que ele é a pessoa honrada? Aquela pessoa que estava recebendo, a anfitriã, pegava um bálsamo, colocava na cabeça dele e dizia: todo mundo vai saber que é você que está sendo honrado.
porque o óleo perfumado está sobre a sua cabeça. Você é o honrado. Jesus cobrou isso de Simão e disse: eu entrei na tua casa e você não me deu o óleo na cabeça. Essa mulher molha os meus pés com as lágrimas. Quando aqui diz assim, ele unge a minha cabeça com óleo, é porque Jesus coloca você em primeiro lugar. Você é a coisa mais importante do universo para ele. Ele é o seu pastor, mas você é a ovelha preferida dele. Pastor, mas tem alguém do lado, mas você é a ovelha preferida dele. E se você se perder, ele guarda as 99 e vai atrás de você. Ele não te deixa perdido. O amor de Jesus procura até achar o objeto do seu amor. Você não está sozinho. Ele prepara uma mesa para você. O que ele diz mais aqui? Para terminar, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, esquece a palavra longo enquanto alguma coisa demorada, e substitui a palavra longo por todos, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Está dizendo para nós que o final da nossa fé é a salvação da nossa alma eterna. Nós somos seres eternos. Nós somos chamados à eternidade. A morte não é, de forma nenhuma, o final da existência. A morte é o final de um corpo, mas não é o final da vida. Olha aqui para mim, por favor, e entenda isso. A morte é o final do corpo, mas não é o final da vida. Porque nós habitaremos, pela fé em Jesus, na casa do Senhor, por todos os dias da eternidade. Por isso é que ele disse: todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Fique de pé.